Olá galera, professor Marcos de novo. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre termologia física 1, tá? Na verdade, nós iremos começar o livro 3, né? O livro 3, a aula 9 do livro 3, é um aprofundamento dos conceitos de calorimetria, que a gente já estudou. Então, eu vou começar a resolver exercício direto, tá galera? Então, página 1, creio que seja a página 1, deixa eu conferir aqui. Página 1, né? Questão número 1. Então, página 1, questão número 1, frente 1, livro 3. Tá, galera? Para a prática de esportes olímpicos de natação é adequada a piscina olímpica. Suas dimensões, segundo a Federação Internacional de Natação, devem ser de 50 metros para o comprimento, 25 metros para a largura e 2 metros para a profundidade. A temperatura média ideal da água deve ser de 25 graus Celsius. A quantidade de energia necessária em joules a ser fornecida para deixar a água da piscina na temperatura ideal, sendo essa a única troca de energia a se considerar, observando que inicialmente a água que preenche todo o volume da piscina estava a 20 graus Celsius. É igual a. Então ele quer saber a quantidade de calor necessária para pegar toda essa massa de água da piscina de 20 graus Celsius e elevar a temperatura até 25 graus Celsius. Eu já retirei aqui alguns dados, né? Então o exercício forneceu as dimensões da piscina, né? Comprimento, largura e profundidade. Eu coloquei aqui a altura, temperatura inicial e final, calor específico da água e a densidade da água, ou massa específica da água. Deu também o fator de conversão aqui, de joule para caloria. Né? Ele falou que uma caloria equivale a 4 joules. Então, galera, vamos determinar a princípio a quantidade de calor. Então, para nós determinarmos a quantidade de calor, nós precisamos da massa. Como tem variação de temperatura, eu vou usar o que macete. A quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, como há variação de temperatura, uso o que macete. Porém, não foi dada a massa, mas foi dado as dimensões da piscina. E essa piscina está completamente cheia. Então, com essas dimensões eu consigo determinar o volume da piscina. O volume seria a multiplicação dessas três dimensões uma pela outra. O volume da piscina seria igual a 25 vezes 50 vezes 2. Seria 2 vezes 25, que é 50, 50 vezes 50, 2.500. Então, o volume da piscina seria 2.500 metros cúbicos. Esse é o volume da piscina. O exercício falou que a densidade é 1.000, né? 1 vezes 10 a terceira, 10 a terceira é 1.000. Então, vai ser 1.000 kg para cada metro cúbico. Então, 1.000 kg por metro cúbico. Dá para usar a regra de 3, dá para usar a formulazinha da densidade se quiser. Se você pensar que a cada 1 metro cúbico equivale a 1.000 kg, né? 1.000 kg, cada metro cúbico equivale a 1.000 kg, então, para 2.500 metros cúbicos, serão quantos quilogramas? Não seria isso aqui vezes 1.000? É isso aqui vezes 1.000. Entenderam? Então, a massa de água seria 2.500 vezes 1.000, que é 10 a terceira. Porém, essa massa aqui estaria em quilograma, certo? Aqui, se a gente perceber, no calor específico, está a caloria por grama. Então, eu tenho que converter ainda essa massa para grama. Para converter para grama, eu multiplico por 1.000. Então, vezes 1.000 de novo. Vai ficar vezes 10 a terceira para eu converter toda essa massa para grama. Tá? Então, ó, tudo isso aqui é a massa em grama. Tudo isso aqui é a massa em grama. O calor específico é 1. Aqui o calor específico.
vezes a variação de temperatura. A temperatura variou de 20 para 25. Então, nós tivemos uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. Então, nosso ΔT foi de 5 graus Celsius, que é a temperatura final menos inicial, 5. Se eu pensar aqui, ó, vou escrever esse número aqui em notação. Então, a quantidade de calor vai ser igual a 2,5 vezes 10 à terceira. Esses 2 10 à terceira, 10 à sexta. Vezes 5. 2,5 vezes 5. 2,5 vezes 5 é 12,5. 12,5. Então, a quantidade de calor vai ser igual a 12,5 vezes 10 à nona. Calorias. Calorias. Nós determinamos a quantidade de calor em calorias. Agora nós iremos converter isso aí para joule. Tá? Nós iremos converter essa quantidade de calor para joule. Lá no enunciado, ele falou que uma caloria equivale a 4 joules. Aqui ele aproximou absurdamente, né? Então, a caloria equivale a 4 joules. Ainda bem que vai ficar mais simples. Então, caloria embaixo de caloria, 12,5 vezes 10 à nona calorias serão quantos joules? Só multiplicar. 4 vezes 12,5 vai dar 50, né? Então, vai ser 50, então, a quantidade de calor em joule vai ser 50 vezes 10 à nona joule. Escrevendo em notação científica, pego a vírgula do 50 que está aqui, volto uma casa. Se eu diminuir uma casa aqui, tem que acrescentar essa casa lá em cima. Então, só para concluir aqui desse lado, concluindo aqui, então, a quantidade de calor em joule seria 5, né? Voltei uma casa, vezes 10 a décima joule. Está aqui a resposta. Vamos ver qual que é a alternativa que contempla esse resultado. Letra D de Drácula. Letra D. Tá aí. Vamos fazer mais uma questão, né? Questão número 2. A questão número 2 é longa, hein? Vamos lá. Uma panela de ferro de 1 kg com 2 litros de água em seu interior é submetida a um aquecedor de potência útil constante de 4.200 watts, até aumentar sua temperatura em 60 graus Celsius. Então, ó, uma panela de ferro com água. Então, tem ferro e água. Tem duas substâncias diferentes nesse forno, né? E a temperatura desses dois corpos variou em 60 graus Celsius. Então, a temperatura dos dois, os dois sofreu uma variação de temperatura de 60 graus Celsius. Continuando a leitura. Admitindo que não haja desperdício de calor para o meio e que toda energia seja transformada em energia térmica, qual a quantidade de calor total e o tempo gasto para aquecer o sistema, panela a água, durante o processo? Aí ele deu algumas informações, deu o calor específico do ferro e o calor específico da água. E aqui ele já considerou o fator de conversão como 4,2, né? Uma caloria equivale a 4,2 joules, né? Não forçou tanto igual aqui no exercício número 1. Mas tá legal, tá legal. Vou apagar tudo aqui só e organizar o quadro, tá, galera? Tá aqui os dados da questão 2. Então, a questão 2, ele quer que a gente descubra, né, o valor da quantidade de calor total que essa fonte, né, tá fornecendo para a água e para a panela. Certo? Quer saber a quantidade de calor e o tempo gasto, né, para elevar a temperatura, né,
ocorrer essa variação de temperatura de 60 graus Celsius. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a quantidade de calor gasta para aquecer a panela, mais a quantidade de calor gasta para aquecer a água. Isso vai ser a quantidade de calor total, certo? Professor, o exercício não tinha dado a massa de água, tinha dado o volume de água, 2 litros. Galera, 1 litro de água equivale a 1 quilograma de água. Então, 2 litros de água equivalem a 2 quilogramas de água. Ah, outra coisa importante, né? Caloria por grama grau Celsius, aqui está quilograma. Tem que converter isso aqui para grama. Tem que converter aqui para grama. Então, o que a gente faz para converter para grama? Só multiplicar por 1000. 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. Tem que usar 1000 gramas na equação. 2 quilogramas é a mesma coisa que 2000 gramas. 2000 gramas. Tem que usar 2000 na equação. Ok? Então vamos resolver. Então a quantidade de calor total do sistema é igual à quantidade de calor necessária para variar a temperatura do ferro mais a quantidade de calor para variar a temperatura da água. Como os dois estão sofrendo variação de temperatura, que macete para os dois, né? Então a quantidade de calor total do sistema vai ser igual a massa de ferro vezes o calor específico do ferro vezes a variação de temperatura do ferro mais massa de água vezes calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Então, os dados dessa parte aqui é do ferro, massa de ferro, calor específico do ferro, e aqui é da água. E aqui é da água. Agora vamos substituir os dados. Então, a quantidade de calor total vai ser igual a massa de ferro, 1000 gramas, vezes o calor específico do ferro, 0,11, vezes a variação de temperatura do ferro, 60 graus Celsius. Os dois sofrem a mesma variação de temperatura. 60 graus Celsius. Mais massa de água é 2000 gramas. 2000 vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura da água, que é 60. Agora é só multiplicar um pelo outro. 1000 vezes 60 vezes 0,11 vai dar 6.600. Então, tudo isso aqui vai dar 6.600. Vai ficar 6.600 mais 2.000 vezes 60. 2.000 vezes 60 dá 120.000. Então, isso aqui é a quantidade de calor total. Somando 120.000 mais 6.600, 126.600. Então, a quantidade de calor total do sistema vai ser 126.600 calorias. Calculamos a quantidade de calor em calorias. Se a gente analisar os itens do exercício, a resposta está em joule. Então, eu tenho que converter isso aí para joule. Então, como o exercício falou que uma caloria, que para cada caloria, uma caloria equivale a 4,2 joules. Então, basta pegar esses 126.600 e multiplicar por 4,2. Então, a quantidade de calor total vai ser os 126.600. Opa, perdão. (126.600) calorias vezes 4,2. Né? É só montar a regrinha de 3 de novo. 126.600 vezes 4,2 dá 531.720. 531.720
e 31.720 joules. Joules. Temos a quantidade de calor em joules. Depois que nós determinamos a quantidade de calor, falta ainda determinar o tempo gasto. Eu vou apagar esse pedacinho para concluir o exercício. Essas informações nós já usamos. Então, galera, o exercício forneceu o valor da potência. Nós sabemos que potência é energia pelo tempo. Energia pelo tempo. No caso aqui, a energia em questão é energia térmica. A energia em questão é energia térmica. Então, eu vou trocar o E de energia por um Q de quantidade de calor. Porque a quantidade de calor é uma energia térmica. Certo? Então, se eu quero calcular o tempo, eu vou isolar o tempo. Eu vou passar o ΔT para cá multiplicando e a potência dividindo. Então, o tempo vai ser igual a quantidade de calor pela potência. Quantidade de calor pela potência. Então, o tempo gasto vai ser igual a quantidade de calor, que é os 531.720 joules. 531.720. Tudo isso sobre a potência, que é 4.200. Ó. Esse número dividido por esse, 53.172 dividido por 420 dá quanto? 126,6 segundos. Aqui. Questão número 2. Tá? Questão número 2. Então, a quantidade de calor total é 531.720 joules. E o tempo gasto para elevar a temperatura da água e do ferro é 126,6 segundos. Vamos ver qual que é a alternativa que contempla essa resposta. Letra E, letra E. Letra E. Questão bacana, hein? Questão bacana. É trabalhosa, mas é tranquila. Vamos resolver mais uma questão, hein, galera? Questão 6, lá da página 3 agora. 6, página 3. Um corpo de massa 500 gramas, aquecido por uma fonte térmica cuja potência é constante e igual a 100 calorias por minuto, absorve integralmente toda a energia fornecida por essa fonte. Observe no gráfico a variação de temperatura do corpo em função do tempo. Aqui o gráfico. Tá? Calculando a capacidade térmica desse corpo, conclui-se que ela vale. Então, o exercício quer calcular a capacidade térmica desse corpo. Bom, capacidade térmica tem algumas formulazinhas que a gente usa para calcular. Né? Então, para nós determinarmos a capacidade térmica, a capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. É a quantidade de calor pela variação de temperatura. O exercício falou que a fonte térmica tem uma potência de 100 calorias por minuto. Então, a potência dessa fonte térmica é de 100 calorias por minuto. Para esse intervalo de tempo, quantas calorias a gente vai utilizar? É isso que a gente vai calcular. Né? A gente vai calcular a quantidade de calor. Né? O tempo nós temos, que é 30 minutos. Então, em 30 minutos, quantas calorias eu vou precisar? Então, galera, nós sabemos que potência é quantidade de calor pelo tempo. Se eu quero calcular a quantidade de calor, passo o tempo multiplicando. A quantidade de calor vai ser igual a potência
vezes o tempo. Vou colocar só T. Temos potência. O tempo que essa máquina vai funcionar para aquecer o material é 30 minutos. Como aqui está caloria por minutos, não vai precisar converter nada. Tá? Então a quantidade de calor vai ser igual a potência, que é 100 calorias por minuto, vezes o tempo, 30. Então a quantidade de calor vai ser igual a 3.000 calorias. 3.000 calorias. Temos a quantidade de calor. Ó, o exercício quer saber a capacidade térmica. Temos a quantidade de calor já. A variação de temperatura, ó, a temperatura está variando. A temperatura está variando de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius. Então, nós vamos substituir esses dados aqui para determinarmos a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica, que é o Czão, é igual à quantidade de calor, que a gente já sabe o valor, sobre a variação de temperatura. Então, a capacidade térmica vai ser igual à quantidade de calor, que é 3.000 calorias, sobre a variação de temperatura, que é a temperatura final, 50, menos temperatura inicial, 10. Então, a variação de temperatura vai ser 50 menos 10, que é 40. Então, a capacidade térmica é igual a 3.000 sobre 40. 3.000 sobre 300 dividido por 4 é 75. Então, a capacidade térmica vai ser igual a 75 calorias por grau Celsius. Calorias por graus Celsius. Questão mais tranquila, né? Questão bem mais tranquila. Vamos ver a alternativa aqui. Letra C. Letra C. Bom, galera, por hoje é só. Já passaram 20 minutos, mais de 20 minutos de aula, né? De resolução do exercício. Então, por hoje é só. Galera, se cuidem, tá? Se cuidem, é muito importante isso. Principalmente nesse período que está aumentando muito os casos de Covid. Proteja quem você ama, tá? Não facilita não, galera. Então, fiquem com Deus, boa semana e bons estudos.